Olá, pessoal. Bem-vindos ao 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho de 2024. Eu sou a professora Tamara Machado. Estou com vocês para conversar um pouquinho mais sobre cálculos básicos em nano e bio, desenvolvendo habilidades essenciais para iniciantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre coleta, organização e interpretação de dados. Nessa etapa, o nosso objetivo é entender um pouco mais sobre os diferentes métodos de coleta de dados que existem disponíveis e as suas respectivas vantagens e algumas limitações. A gente vem também adquirir um pouco de habilidade para interpretar e analisar todos os nossos dados de uma forma crítica, identificando alguns padrões e algumas tendências. O nosso objetivo também aqui é poder identificar algumas oportunidades para que a gente veja avanços, futuros na nossa área de pesquisa. Eu trago para vocês, assim como nós conversamos anteriormente, que o pesquisador e a pesquisa, ele vinculado aos fundamentos matemáticos, ele traz um conjunto de fatores, um conjunto de oportunidades para poder trazer um raciocínio junto à pesquisa, mas junto à comunidade que você está entregando aqui os resultados. Ele visa representar, ele visa comunicar os seus dados de uma maneira a trazer argumentos para poder formular e para poder responder algumas perguntas. Então, quando a gente casa pesquisador junto com a sua pesquisa científica e modelos matemáticos e fundamentos matemáticos, quer com números, quer com figuras, a gente consegue raciocinar, a gente consegue representar, a gente consegue argumentar, a gente consegue formular, a gente consegue responder, mas, acima de tudo, a gente consegue se comunicar. Quando a gente fala, nesse processo de comunicação, o nosso projeto de pesquisa, ele está muito alinhado e muito voltado, à presença, na verdade, principal no início, de uma definição de um problema. Então, para que você consiga aplicar um cálculo, para que você consiga ter fundamentos dentro da matemática, para poder se comunicar, para poder demonstrar um resultado, para poder levar esse resultado para alguém, para que você consiga ter um raciocínio lógico em cima dessa ferramenta, o seu projeto de pesquisa, aquilo que você efetivamente está buscando, ele tem que ter um problema. E que problema você quer resolver? Para ter uma definição desse problema, para dar uma resposta a esse problema, você vai ter que buscar argumentos. Mas esses argumentos, eles vêm de onde? Da coleta de dados. Os seus dados, eles podem vir de uma pesquisa de campo, os seus dados, eles podem vir de observações, os seus dados podem vir de entrevistas, os seus dados podem vir dentro de um experimento em bancada. Então, a partir do momento que você define que problema você quer resolver, você tem que buscar dados suficientes para que você consiga efetivamente entregar a resposta a esse problema. E a resposta a esse problema, ela só vai vir através de dados. Só que não basta simplesmente fazer uma entrevista, não basta simplesmente fazer uma busca em campo, não basta simplesmente você fazer um trabalho de bancada. Você precisa, quando você faz isso, você precisa gerar dados, você precisa gerar informação. Só que essa informação, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser processada, ela precisa ser organizada
para que você consiga, de uma maneira efetiva, descrever os seus dados, para que você consiga, de uma maneira organizada, mostrar aquilo que você pesquisou. E nós vamos trabalhar em outro momento com a importância da modelagem desses dados, porque é onde você vai realmente filtrar aquela informação que você quer repassar e você vai conseguir demonstrar, você vai conseguir tornar visível tudo aquilo que você pesquisou. E através disso, você consegue apresentar os seus resultados. Então, vocês estão vendo que esse passo a passo, ele vem muito alinhado com o que nós conversamos anteriormente. Um fundamento matemático, ele vem para comunicar, para gerar raciocínio, para gerar comunicação, para gerar resposta. A partir de um problema que eu identifiquei e que eu quero tratar, você vai buscar informação sobre eles, você vai processar essa informação de uma maneira que você consiga se comunicar. Essa comunicação, ela vem da análise dos seus dados. Muitas vezes, essa análise, ela precisa de modelos matemáticos para conseguir ser organizada e até mesmo apresentadas. E a partir dessa apresentação, o que que você faz? Você dá continuidade a essa tarefa. E essa continuidade, ela vem sempre através de melhorias contínuas que a gente tem dentro de tudo aquilo que a gente está pesquisando e buscando. Quando eu falo para vocês sobre a coleta de dados, eu estou pensando, primeiro, o que é um dado? O que é coletar esse dado? Quando a gente fala em coleta de dados, a gente tem autores, né, que estão aí citados para vocês, que eles trazem que coletar dado nada mais é do que o processo de busca e de uma organização sistemática de uma transcrição de entrevistas, de algumas notas de pesquisa de campo e outros materiais que muitas vezes eles foram sendo acumulados com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. Então, vejam bem, quando eu falo em buscar dados e organizar esses dados, eu consigo trabalhar para transformar, muitas vezes, um número, aqueles dados numéricos que nós conversamos anteriormente, em uma apresentação, por exemplo, gráfica, em uma tabela, e isso vai me gerar comunicação. Isso vai me gerar propostas para que outras pessoas consigam visualizar e consigam, na verdade, perceber todo o trabalho que vem sendo realizado. Então, na coleta de dados, nós temos o envolvimento de trabalho com dados, nós temos organização, nós temos divisão em unidades manipuláveis, nós temos síntese, nós temos procura de padrões, nós temos descobertas de aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido. Então, vejam que nós estamos trabalhando dados, organização, resumo, transmissão. Ou seja, você parte de uma visualização numérica, mas você transforma isso em informação para ser transmitida a outra pessoa, uma outra comunidade, para que você tenha melhorias contínuas na sua pesquisa. E muitas vezes a gente se perde, né, no caminho. Muitas vezes a gente fica com indecisões, né, de qual é o objetivo do meu trabalho, qual é a consequência que isso vai trazer, que alternativa eu tenho se alguma coisa der errado, que risco que eu corro. Então, todas essas incertezas, elas, na verdade, estão sendo, né, e precisam ser organizadas
porque existe uma preparação, existe todo um ciclo de organização, desde o primeiro momento, da busca dos seus dados, da definição daquilo que você, inclusive, quer buscar. Depois que você tem esses dados, você organiza, você prepara, você acompanha. E esse acompanhamento, ele precisa muitas vezes ser revisado. E essa revisão você já consegue planejar, você já consegue preparar o próximo passo. Então, é natural que num processo de coleta, de organização e posterior interpretação de dados, a gente se coloque num caminho com muitas variáveis, com muitas alternativas, mas a primeira coisa é você pensar no que você efetivamente quer demonstrar. E a partir daí, organizar todos os seus dados, organizar todas as suas informações e conseguir acompanhar, revisar e planejar, né, todas as ações futuras para que você consiga efetivamente ter uma pesquisa que consiga caminhar nos seus experimentos, mas acima de tudo que ela consiga ser traduzida em um resultado, né, positivo para a sociedade. Quando a gente trabalha dados, hoje, né, nós temos um volume gigante de dados. Hoje você tem valores, você precisa verificar efetivamente a validade desses dados. Eles são variáveis, eles têm uma variedade enorme. E a velocidade com que esses dados eles são gerados, replicados e organizados, ela acompanha, na verdade, um processo, né, extremamente acelerado, quer na pesquisa, quer no nosso dia a dia. Isso gera um volume de informação muito grande. Quando a gente pega essa organização desses dados, a gente precisa efetivamente trabalhar no volume dessas informações, mas elas têm que ter um objetivo. Você não pode trabalhar os seus dados de uma maneira aleatória. Você não pode reunir esses dados de uma maneira aleatória. Então, você precisa ter fundamentos e você precisa ter uma proposta para que efetivamente você consiga trabalhar uma tomada de decisão. Então, o objetivo, na verdade, é que você, mesmo com um volume grande de dados, você consiga trabalhar uma tomada de decisão, que você efetivamente consiga decidir, e você só pode decidir se você conseguir ter os seus dados organizados, precisos, limpos, de uma forma que ele consiga efetivamente traduzir uma determinada informação. Então, o volume e a variedade que a gente tem de números, de cálculos, de dados, ele é muito grande. Então, você precisa, muitas vezes, fazer uma fundamentação de dados matemáticos, de limpeza de dados, para que você consiga corrigir inconsistências, para que você consiga transformar, para que você consiga extrair algum padrão, para que você efetivamente consiga chegar, né, na utilização desse conhecimento. Não adianta simplesmente você ter um volume, né, muito alto, por exemplo, como está demonstrado aí na figura, você tem um volume de brinquedos gigantescos, mas onde tem uma bola? Onde tem um urso? Onde tem uma bicicleta? Para que se a gente pegar esse conjunto de brinquedos, como está descrito na figura, e organizar, colocar todas as bicicletas no mesmo lugar, todos os ursos no mesmo lugar, todas as bolas no mesmo lugar, será que a minha interpretação, a minha visão, a minha possibilidade, né, de gerar algum determinado conhecimento, ele não fica maior? Então, quando a gente trabalha essa organização, a gente consegue, na verdade, trabalhar conhecimento. Então, muitas vezes, você tem
um domínio, você tem um trabalho com esses dados e você precisa efetivamente aplicar a mineração de dados. Por quê? Porque você precisa processar essa informação para que ela seja útil. Uma quantidade de dados, ela não significa efetivamente que você vai transformar, né, esse material num resultado de pesquisa. É preciso que se trabalhe, é preciso que se organize as informações para que elas consigam efetivamente ser organizadas. E, na verdade, dentro, né, da proposta de cálculo, dentro da proposta de fundamentação matemática, dentro da proposta de organização desses dados, nós temos uma outra ciência, que é a ciência de dados. E ela pode ser definida como um campo, como um domínio, que utiliza métodos automatizados para extrair conhecimento a partir de grandes volumes de dados provenientes de várias fontes. Então, vejam que dentro de toda a fundamentação de cálculo, dentro de toda a fundamentação matemática, nós ainda temos um outro espaço para poder trabalhar a purificação desses dados, né? Uma forma a se organizar, uma forma de apresentar esses dados e que eles consigam efetivamente estar organizados e ser extraídos conhecimentos para que a gente consiga efetivamente gerar um resultado a partir disso. E os dados, né, as informações que nós temos, elas são utilizadas de inúmeras formas. Você tem, através de números, a gestão do seu negócio. Você sabe se ele está caminhando bem, você sabe se ele está caminhando mal. Então, isso não quer, a interpretação, a coleta e a organização de dados, ela não está simplesmente aplicada numa pesquisa de bancada ou dentro da nanotecnologia. A análise de dados, a coleta de dados, a organização, ela está nas suas mãos no dia a dia. É claro que no desenvolvimento de um produto, a gente tem uma interpretação, né, desse volume de informações, porque eles vão ser replicados em outros processos. Mas você utiliza dados, você utiliza, por exemplo, pesquisas de satisfação para melhorar um determinado serviço e um determinado processo. Você utiliza dados, você utiliza informação para melhorar protocolos de atendimento, para melhorar protocolos de pesquisa, você utiliza dados para melhorar a gestão de recursos. Então, onde eu vou ter esse recurso, esse valor efetivamente aplicado numa determinada área, ou eu posso transferir, né, um determinado valor ou uma determinada quantidade para outra área. Hoje, na saúde, nós conseguimos ter tratamentos personalizados utilizando a ciência de dados. Hoje, a gente consegue fazer monitoramento, né, dessas informações através da ciência de dados. Então, vocês estão vendo que toda informação que ela é gerada, né, por números, toda informação que ela é trazida, seja numa pesquisa, seja numa bancada, seja numa pesquisa de satisfação, seja numa busca de um determinado dado, todo o objetivo final, ele é único, que é promover comunicação. Então, se você consegue tabelar, se você consegue gerenciar esses dados, se você consegue organizar essas informações, você consegue levantar e levar, na verdade, a comunicação desses seus resultados a qualquer pessoa. Você consegue transformar e colocar isso numa apresentação e colocar isso numa versão didática dos seus dados, dos seus resultados, e fazer com que efetivamente essa transformação ela aconteça, né? E que você gere resultado a partir da interpretação desses números. E hoje, de uma maneira a coletar, de uma maneira a organizar a interpretação desses dados, hoje a gente tem vários sistemas, você tem vários sistemas de programação que você consegue utilizar. E hoje o mercado de trabalho, né, tem valorizado profissionais
que tenham entendimento, que tenham aperfeiçoamento e treinamento em cima dessas plataformas. E, claro, como nós conversamos anteriormente, a estatística, ela está muito alinhada a isso, seja uma estatística básica, seja uma estatística multivariada, sejam séries temporais, redes neurais. Hoje, a gente consegue, a gente tem, na verdade, um alinhamento pesquisa-pesquisador, você tem um alinhamento matemática, você tem um alinhamento programação, você tem alinhamento estatística, e você consegue unir a isso, né, todo um formato para que você consiga apresentar os seus resultados. E é claro, como eu trouxe para vocês também nas nossas conversas anteriores, a gente precisa ter capacidade analítica, a gente consegue fazer esse desenvolvimento, uma capacidade analítica, ter conhecimento, ter estudo, se dedicar ao estudo, à proposta de trabalho, né, respeitar o processo de aprendizado e promover, acima de tudo, a comunicação. Você vai conseguir gerenciar os seus dados, você vai conseguir organizá-lo, você vai conseguir interpretá-lo e você vai conseguir converter isso, né, numa forma de comunicação e numa forma efetiva, né, de gerar, na verdade, levar, na verdade, né, um processo comunicativo, uma linguagem, uma tradução dessa linguagem, para que você consiga efetivamente chegar à informação àquele indivíduo, àquela sociedade, aquele público que você está buscando. Eu agradeço mais uma vez, você estarem aqui acompanhando e a gente se vê, no próximo momento. Muito obrigada.